Alô você, professor de Claire na área mais uma vez, dessa vez para conversarmos sobre os atos ilícitos. Obviamente que eu vou falar um pouquinho sobre os atos lícitos para poder diferenciar, mas o objeto de abordagem dessa nossa aula vai dos artigos 185 ao 188 do nosso Código Civil. Tá ok? Eu vou citar alguns outros artigos que acabam tendo uma certa relação com o assunto que nós vamos tratar, mas especificamente a essência dessa aula vai estar nos artigos 185 ao 188. Vamos nessa? Vamos bater um papo? Então vamos lá. Vamos conversar aqui sobre os atos ilícitos. Atos ilícitos. Botando a minha canetinha. Opa, canetinha vermelha. Vamos nessa. Começando aqui, ó, eu tenho o artigo 185 do nosso Código Civil, que trata dos atos jurídicos ilícitos. Os atos jurídicos ilícitos. Então, quando a gente classifica os atos jurídicos, tá? Você tem que saber que eles podem ser lícitos, obviamente, né? E também ilícitos. Por quê? Porque os atos jurídicos são aqueles atos cujos efeitos estão previstos na lei. Os efeitos decorrem de previsão legal. Por exemplo, se você bate no carro de uma pessoa, você é obrigado a indenizar essa pessoa, porque a lei manda indenizar. Então, o efeito de um ato jurídico, seja ele lícito ou ilícito, está previsto na lei. Tá? Os atos jurídicos são diferentes dos negócios jurídicos. Por quê? Os negócios jurídicos, espera aí que eu errei aqui, os negócios jurídicos, os seus efeitos, eles decorrem da autonomia de vontades. Efeitos decorrem da autonomia de vontade. Quando você compra um objeto, celebra um contrato de compra e venda, você está celebrando um negócio jurídico. Você está comprando porque você quer o preço. Você está acordando, você está negociando o preço. Então, trata-se de um negócio jurídico. Essa é a grande diferença entre negócio jurídico e ato jurídico. Tá? Olha só, o artigo 185, ele requer essa explicação inicial que eu acabei de dar para você pelo seguinte. Ele diz, aos atos jurídicos lícitos que não sejam negócios jurídicos, aplica-se no que couber as disposições do título anterior. Então, aos atos jurídicos lícitos que não sejam negócios jurídicos, aplica-se no que couber as disposições do título anterior. E esse título anterior aqui no Código Civil, ele diz o quê? Ele trata do artigo 104 até o 184, esse título anterior. E ele trata especificamente do negócio jurídico. E aí a leitura fica estranha. Olha só. Aos atos jurídicos lícitos que não sejam negócios jurídicos, aplica-se no que couber as disposições do negócio jurídico. Ué, troço de maluco? Pois é. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte. Aos atos jurídicos lícitos se aplicam as mesmas regras do negócio jurídico naquilo que couber. Naquilo que a diferença dos efeitos decorrerem de lei ou da autonomia de vontade não interferir. Tá ok? Então, aos atos jurídicos lícitos, o Código Civil dedica apenas o artigo 185, que é esse aqui. E aos atos jurídicos ilícitos, aí o Código Civil dedica do artigo 186 até o artigo 188 do Código Civil. Nós temos, então, 3 artigos a tratar. Beleza?
E é justamente deles que nós vamos tratar a partir de agora. Vamos falar dos atos jurídicos ilícitos. Vamos esmiuçar todos os detalhes desses 3 artigos aqui, 186, 187 e 188. Vamos lá? Então, vem comigo. Dicler, mas você falou do 186 e você veio para o 927? Pois é, eu disse para você que eu vou pegar alguns artigos que estão fora, mas que possuem estrita relação com o assunto que nós vamos estudar. Por quê? Porque o artigo 927, ele trata também de ato ilícito. E ele diz, o ato ilícito, né, aquele que pratica um ato ilícito, fica obrigado a reparar esse ato, desde que o ato cause dano a alguém. Ou seja, se uma pessoa pratica um ato ilícito, esse ato ilícito causa dano a alguém. E este conjunto resulta na obrigação de reparação, no dever de reparação civil, ou seja, na obrigação de indenizar, significa que houve uma hipótese de responsabilidade civil. Tá ok? Isso tudo aqui significa que houve uma hipótese de responsabilidade civil. Claire, mas sempre que há dano, há uma obrigação de indenizar? Não. Os elementos da responsabilidade civil são 3, e você tem que saber isso. Para haver responsabilidade civil, para haver obrigação de indenizar, primeiro, uma pessoa precisa praticar uma conduta. Esta conduta pode ser, na sua parte objetiva, uma ação ou uma omissão. Ou seja, pode decorrer de um fazer ou de não fazer. E na sua parte subjetiva, essa conduta pode estar relacionada ao fato de ter a intenção de provocar aquele resultado, no caso seria o dolo, ou a pessoa não tem a intenção e dá causa ao resultado por negligência, imprudência ou imperícia, seríamos a hipótese da culpa. Tá ok? Então, para haver responsabilidade civil, primeiro tem que se praticar uma conduta. Posteriormente, essa conduta tem que provocar um dano. Se alguém praticar uma conduta e não provocar dano a ninguém, não há que se falar em responsabilidade civil. E para que se configure definitivamente a responsabilidade civil entre a conduta e o dano, precisa haver uma relação de causa e efeito. Precisa haver o que nós chamamos de nexo de causalidade ou nexo causal. Olha só, imagina o seguinte, tá? Imagina que você está dirigindo e aí você avançou um sinal de trânsito. É correto avançar um sinal de trânsito? Não, não é. Mas você avançou o sinal de trânsito, não bateu em ninguém, não atropelou em ninguém, não causou nenhum dano. Então isso é um ato ilícito? Na esfera civil, não. Na esfera administrativa, você pode ser multado por ter ultrapassado, né, o farol ou o sinal vermelho. Agora, pensa comigo. Se não houve dano, na esfera civil, não há que se falar em responsabilidade. Para nós falarmos em responsabilidade na esfera civil, precisa conjugar a conduta, o dano e haver uma relação de causa e efeito entre a conduta e o dano. No caso, o nexo causal. Tá ok? Ficou claro isso? Maravilha. Então vê aqui, ó, que eu botei aqui, ó, os 3 elementos são necessários para que alguém seja responsabilizado civilmente, tá? Agora sim, vamos falar do artigo 186 aqui, ó.
Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência violar direito e causar dano a outrem, ainda que esse dano seja exclusivamente moral, comete ato ilícito. Ou seja, nós temos aqui o ato ilícito que decorre da violação de direito e um consequente dano. Violação de direito e um consequente dano. Obviamente que nessa violação de direito nós temos a conduta. A conduta provoca um dano e entre a conduta e o dano tem que haver a relação de causa e efeito, que é o nexo causal. Perceba que também no artigo 186 o legislador optou por mencionar o dano. Claire, mas eu já ouvi falar que existem várias espécies de dano. Realmente, existem várias espécies de dano e eu trouxe aqui algumas classificações para você. Porque o dano ele é um dos elementos, né, um dos fatores, um dos requisitos do ato ilícito. Então, o dano, de acordo com a sua extensão, ele pode ser um dano emergente, que é o que a pessoa efetivamente perdeu. Imagina que alguém bateu no seu carro. O prejuízo de consertar o carro é o dano emergente. E você estava indo para um compromisso, dar uma palestra. E em razão de terem batido no seu carro, você não conseguiu dar a palestra. O que você deixou de ganhar ao não dar a palestra é o seu lucro cessante. Tá ok? Quanto às consequências do dano, o dano pode ser direto ou indireto. E o indireto também é chamado de dano reflexo ou dano por ricochete. Dano reflexo ou dano por ricochete. Vem comigo aqui. Olha só. Imagina o seguinte. Imagina que você jogou uma pedra numa vitrine de uma loja. E aí você quebrou o vidro da vitrine. É uma loja que estava na rua. O fato de você quebrar o vidro é um dano direto. Meia hora depois começou a chover. E a chuva alagou parte da loja, vindo, né, a fazer com que se perdesse parte do estoque. Ou seja, essa perda de parte do estoque é um dano indireto, é um dano reflexo, é um dano por ricochete. Ou seja, é um dano que se revela em decorrência de um dano anterior sofrido pela própria vítima ou por outrem. Tá ok? Então a vitrine, no caso quebrada, seria o dano direto. E o alagamento decorrente da chuva, no exemplo que eu te dei, seria o nosso dano indireto. Beleza, gente? Tem mais uma classificação aqui, ó. Quanto à natureza do bem violado. O dano pode ser material, pode ser moral ou pode ser um dano à imagem. O dano material, quando se tratar de um prejuízo causado a um bem patrimonial. O dano moral, quando ele recai sobre bens extrapatrimoniais, em especial a autoestima da pessoa, né? E o dano à imagem, quando compromete a aparência da pessoa que acabou de sofrer o dano. Por exemplo, se uma pessoa furta um bem que eu tinha uma estima muito grande, um bem da minha infância, um bem que eu tinha um apego, um sentimento por ele, eu vou ter aí um dano moral. Está recaindo sobre bens extrapatrimoniais, está recaindo sobre o sentimento. Tá? Agora, fulano que bate no carro de ciclano. Ciclano ficou com marcas em razão do ferimento da batida. Essas marcas estão relacionadas ao dano à imagem. O importante é que todos eles, seja material, seja moral ou seja dano à imagem, que alguns lugares chamam de dano estético, eles podem ser cumulados. Tá? É possível a acumulação do dano estético e do dano moral.
Da mesma forma que o STJ na súmula 37 também diz que são cumuláveis as indenizações por dano material e moral. Ou seja, praticou dano, seja ele qual for, a pessoa que foi lesada, ela vai ter, além da indenização, ela vai ter sempre também direito de resposta. Tá ok? Ou seja, o dano moral, material ou a imagem assegura o direito à indenização e, no mesmo fato, em um único fato, nós podemos ter de forma cumulativa todos esses danos, seja material, seja moral, seja a imagem ou estético, uma espécie de dano à imagem. Tá ok? Ficou claro isso? Show de bola. Voltamos para o nosso artigo 186, que trata da nossa primeira espécie de ato ilícito. É a violação de direito. O Código Civil ele elenca duas espécies de atos ilícitos: a violação de direito e o abuso de direito. O abuso de direito está aqui no artigo 187. Tá? A regra é a violação de direito. A regra é o artigo 186 que diz: aquele que, por ação ou omissão, voluntária, negligência ou imprudência. Olha só, quando ele fala ação ou omissão, ele está falando da conduta no seu elemento objetivo. Ação ou omissão. E depois ele continua: voluntário, de propósito, querendo resultado, ou então por negligência ou imprudência. Ele está falando da conduta na parte subjetiva, seja de forma voluntária, seja por negligência ou imprudência. Tá vendo? E aí ele continua dizendo: violar direito e causar dano a outrem. Ainda que esse dano seja exclusivamente moral, comete ato ilícito. Ou seja, nós temos aqui a conduta, tem o dano, e para reconfigurar o ato ilícito, você já sabe que há necessidade de um nexo causal ligar a conduta ao dano. Tá ok? Ou seja, nós temos aqui a conduta, seja ela de forma omissiva ou comissiva, voluntária ou culposa. Temos aqui o dano, conduta e dano, e temos entre a conduta e o dano essa relação de causa e efeito que a gente chama de nexo causal. Só assim se configura o chamado ato ilícito. Beleza, gente? Tranquilo? Agora pensa comigo. Pensa comigo. Para que se configure o ato ilícito, de acordo com o artigo 186, que trata da violação de direito, tá? Nós temos que a violação de direito, no que tange à indenização, ela adota a teoria subjetiva. Ou seja, você já sabe que se alguém comete ato ilícito, vai surgir para essa pessoa o dever de reparação civil, a obrigação de indenizar. Maravilha. Agora, esta obrigação de indenizar, esse dever de reparação civil, no caso da violação de direito, adota a teoria subjetiva. O que significa isso? A teoria subjetiva faz com que o ônus de se provar a culpa exista. Ou seja, essa obrigação de indenizar, ela depende
da comprovação de culpa. Há a necessidade de se comprovar a culpa. Tá? E essa teoria subjetiva, no Código Civil, ela é a regra. Ela é a regra. Edcler, eu estudei lá no direito administrativo que a responsabilidade civil da administração pública, a regra é a teoria objetiva. Maravilha, isso no direito administrativo. No direito civil, a regra é a teoria subjetiva, é a inversa. Beleza? Show de bola, Edcler. Agora, eu tinha um direito. Eu era titular de um direito, mas ao exercer esse meu direito, eu ultrapassei os limites impostos pelo fim econômico-social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Então, eu abusei do meu direito. Se eu abusei do meu direito, eu também cometi um ato ilícito. Também cometi um ato ilícito. Veja, imagina que eu tenho uma rixa com o meu vizinho, né? Tenho uma rixa com o meu vizinho. E aí, tem aqui a minha casa, tá? Tá aqui a minha casa. Do lado fica o terreno do meu vizinho. Do lado fica o terreno do meu vizinho. E aí, o meu vizinho tem uma piscina. Tá aqui o muro, né? Dividindo as duas casas. O meu vizinho tem uma piscina em seu terreno. E eu resolvo construir uma chaminé aqui, ó, só para poder tapar o sol que batia na piscina do vizinho. Para o vizinho não pegar sol na piscina. A pergunta que eu te faço é: eu posso construir uma chaminé? Posso. Problema nenhum em construir uma chaminé. É um direito meu. Mas a finalidade com que eu construí essa chaminé foi uma finalidade de acordo com a boa-fé? De acordo com os bons costumes? Não. Então a construção dessa chaminé foi um ato ilícito. Tá? A construção dessa chaminé decorreu de um abuso de direito. E diante dessa situação, o que eu tenho para te falar? Diferentemente da violação de direito, o abuso de direito, ele é fundamentado na teoria objetiva. Ou seja, se configurou aqui o abuso de direito, obviamente que também vai surgir a obrigação de indenizar. Esta obrigação aqui de indenizar, se ela está fundada na teoria objetiva, significa que independe da comprovação de culpa. Independe da comprovação de culpa por parte daquele que construiu a chaminé. O vizinho não vai precisar comprovar que eu agi com culpa. Por quê? Porque se funda na teoria objetiva. Edcler, de onde que há esse entendimento? Daqui, ó, do enunciado 37 da primeira jornada de direito civil, que diz o seguinte: a responsabilidade civil decorrente do abuso de direito independe de culpa e se fundamenta no critério objetivo finalístico, ou seja, critério objetivo, teoria objetiva. Tá claro isso? Maravilha! Continuando, nós temos então um esqueminha mostrando as duas espécies de ato ilícito que você acabou de ver comigo. A primeira é a violação de direito, causando dano a outrem, e a segunda é o abuso de direito, consequentemente, né, também causando dano a outrem. Para haver ato ilícito, lembre-se, tem que ter conduta, tem que ter um resultado danoso, que é o dano, e tem que haver nexo causal entre a conduta e o dano.
Esses são os elementos do ato ilícito. Tá? Dando prosseguimento, nós chegamos ao artigo 188 do Código Civil. No seu caput, ele diz: não constituem atos ilícitos. Ou seja, esse artigo 188 aqui, ele apresenta o que a doutrina chama de excludentes de ilicitude. São situações em que, mesmo tendo conduta, mesmo tendo dano, o nexo causal acaba sendo rompido. Você acabou de ver que o ato ilícito precisa de conduta, precisa de dano e precisa de nexo causal. Não é isso? A excludente de ilicitude, ela atua aqui, ó, rompendo o nexo causal e fazendo com que o ato deixe de ser ilícito e se torne lícito. Tá ok? O ato deixa de ser ilícito e se torna lícito. Primeira coisa, primeiro dever, primeira tarefa para você aqui. Quais são as excludentes de ilicitude? Primeiro, legítima defesa. Está lá no inciso primeiro. Ainda no inciso primeiro, nós temos o exercício regular de um direito. A pessoa que age no exercício regular de um direito. E a terceira excludente de ilicitude, prevista no artigo 188, que ainda tem outras, trata da deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a lesão à pessoa, a fim de remover um perigo iminente. E é isso que chamam estado de necessidade. Ou seja, este inciso segundo, a doutrina entende como sendo o estado de necessidade. E aí você pode visualizar que essas são as excludentes de ilicitude previstas no Código Civil. Legítima defesa, exercício regular de um direito reconhecido e o estado de necessidade. A deterioração ou destruição da coisa alheia ou a lesão à pessoa, né, a fim de remover um perigo iminente. De Claire, não estou entendendo. Vamos lá, a legítima defesa, o que ela é? A legítima defesa, ela está definida no Código Penal como sendo uma situação em que a pessoa ela repele uma agressão atual ou iminente de forma moderada. Tá? Então, olha só. Imagina uma pessoa que venha com uma faca me bater. Ela vem correndo com uma faca me bater. Antes dela me bater, eu pego um pedaço de pau e acerto a cabeça dela. Eu agi em legítima defesa? Sim. O ato que eu pratiquei foi ilícito? O ato que eu pratiquei teve conduta e causou dano. Mas o nexo causal foi rompido em razão da legítima defesa. Consequentemente, ele deixa de ser ilícito. Beleza? Maravilha? O exercício regular de um direito reconhecido também. Vamos lá, vamos imaginar aqui uma luta de boxe. O boxeador bate no outro, o outro fica com o olho roxo. Seria um ato ilícito, uma agressão. Mas como se trata de uma prática esportiva, no meio da luta, isso é um direito que está sendo reconhecido. E o último, o estado de necessidade, que trata da deterioração ou destruição da coisa alheia ou a lesão à pessoa, a fim de remover perigo iminente. Vou dar um exemplo aqui desse terceiro. Imagina que você venha no seu carro, tá? Tá ali o seu carro
E aí, uma criança atravessa a rua na sua frente, correndo atrás de uma bola. Para não atropelar a criança, você é obrigado a fazer uma guinada brusca e vem a bater no muro de uma casa. E aí você quebra todo o muro da casa. Perceba que houve aqui uma destruição da coisa alheia, mas foi com a finalidade de remover um perigo iminente, que seria atropelar essa criança. Então você, nesse caso, agiu em estado de necessidade. Mesmo tendo uma conduta e provocando um dano que foi quebrar o muro da casa, esta conduta ela não se torna ilícita. Pelo contrário, a ilicitude é excluída e se trata de uma conduta lícita. Beleza? Então você já sabe agora quais são as 3 excludentes de ilicitude previstas no Código Civil. Quais são elas? Legítima defesa, exercício irregular de direito e estado de necessidade. Tá ok? Vou fechar esse bloco por aqui. No próximo bloco eu volto para a gente conversar e terminar o assunto.